A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, meus amados. Quem fala para vocês é o pastor Elemento Surpresa, servo do Deus Criador dos céus e da terra, Cristo Jesus, o Nazareno, esse Cristo que tem sido rejeitado por muitos, pela maioria, principalmente por aqueles que fizeram de Satanás eh, o seu guia, seu mestre. Dizer que eu venho de uma família espiritual. Eu venho de uma família espiritual. Isso desde o berço, já fui lidando com questões espirituais, porque a minha mãe também é um tipo de mulher que da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno recebera o dom de poder enxergar o mundo espiritual e dizer que a minha mãe não é a única. Dentre os seus filhos, a minha mãe teve a graça, da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, de ser abençoada com filhos que também vêm do mundo espiritual. Quando nós ainda menino, a minha mãe teve cuidado em apresentar-nos a pessoa do Senhor Jesus Cristo o Nazareno, isso já no berço, para que a gente não se tornasse no futuro marginais, para que a gente não se tornasse no futuro bandidos, malandros, né? E acredito, acima de tudo, feiticeiros, vamos dizer assim. Deus teve de usar alguém, a pessoa do Senhor Jesus Cristo teve de usar alguém para que através dessa pessoa eu e meus irmãos fôssemos alcançados pela pessoa do Senhor Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. A partir do momento em que eu passei a me conhecer como pessoa, eu passei a correr atrás de Cristo Jesus, querendo conhecê-lo. E meus queridos, hoje passaram-se 26, 27 anos. Hoje passaram-se 27 anos. E durante esse período de 27 anos, eu tive muitas fases, na verdade, em Cristo Jesus, fases muito, muito abençoadas, fases carregadas de bênção, de testemunhos, etc. Testemunhos estes que, se eu tiver de trazer aqui, nós podemos ficar aqui aproximadamente 5 a 6 horas só apresentar esses testemunhos. Então, dizer que a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo é um Deus vivo, é um Deus de amor, é um Deus, vou dizer assim, Cristo é o melhor pai, é a melhor pessoa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o único ser que eu, em particular, conheço, que tem um grande, grande, grande coração, um coração tremendamente, extremamente, magnificamente abençoadíssimo. Sim, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que fora crucificado e que ressuscitara ao terceiro dia após a crucificação. Então, dizer que, meus queridos, faz agora já um bom tempo que eu tenho acompanhado muitos vídeos, né? Vídeos voltados a um certo grupo de pessoas que servem a Satanás. E estas pessoas que servem a Satanás, por sua vez, acabaram indo para a ilha de Luanda, como vocês podem acompanhar agora. Estou aqui fazendo questão de passar para vocês o vídeo, né, desse grupo de pessoas que servem a Satanás. Ok, esse grupo de pessoas que vocês estão acompanhando, servidores de Satanás, servos do coisa ruim, servos do calça apertada, servo do líder dos maçons e dos Illuminatis, sim, esses indivíduos que vocês estão acompanhando, eles acabaram fazendo um trabalho no mês de março na ilha de Luanda, como vocês estão vendo nesse vídeo, né? Como vocês podem ver, estão fazendo símbolos satânicos, sinais satânicos sobre a praia da ilha de Luanda. Mas veja, eles não só se limitam a fazerem esses símbolos como vocês estão acompanhando. Na verdade,
Esses símbolos, meus queridos, que estão sendo feitos, são portais que estão sendo o quê? Que estão sendo abertos. Esses indivíduos, servos de Satanás, eles têm dois grandes momentos durante essa atividade que por eles está sendo realizado sobre a ilha de Luanda. O primeiro momento são aberturas de portais. Enquanto eles vão fazendo abertura de portais, eles vão fazendo certas invocações, vão proferindo certas palavras místicas, codificadas, palavras essas que vão dando abertura a esses portais. Na medida que esses portais estarão sendo abertos, demônios há que estarão saindo desses portais. Após a abertura dos portais, né, e os demônios saírem desses portais, aí agora vem a segunda sessão. Qual é a segunda sessão? A segunda sessão é nada mais, nada menos do que alimentar os espíritos que esses homens chamam de inzambe. Eles dizem os nossos inzambes, né? E mais, esses indivíduos declaram-se filhos do sol, né? Filhos do sol. E então veja, esses mesmos indivíduos servos de Satã, que declaram-se filhos do sol, esses indivíduos, depois da abertura do portal, ao receberem diante da sua presença os demônios, os tais inzambes, os espíritos por eles invocados, agora eles são obrigados a entrarem no mar e no mar alimentarem os espíritos que por eles foram invocados, como vocês podem acompanhar. Estão vendo esse indivíduo? Esse alimento, né, está sendo oferecido aos espíritos que eles servem, aos espíritos que saíram por esses portais. Agora, quando nós olhamos para o mar, a pergunta que não deve se calar tem de ser exatamente essa pergunta aqui. Por que ritual sobre o mar? Por que ritual sobre o mar? Meus queridos, quando nós vamos para o livro de Êxodo, no seu capítulo 30, no seu versículo 18, a gente compreende que água é um símbolo de limpeza. A água é um símbolo de limpeza, pureza. E quando vamos para Jeremias 17, no seu versículo 8, também percebemos que água é um símbolo de bênção. Então veja, água é um símbolo de quê? De pureza, limpeza. Água, segundo Jeremias, é um símbolo de quê? É um símbolo de bênção. Então por que esses indivíduos escolheram exatamente a ilha de Luanda? Por que não escolheram Mossulo? Porque no mundo espiritual, Mossulo não é maior que a ilha de Luanda. Isso é, no Mossulo também tem trabalhos feitos? Tem portais abertos? Tem. Assim como nos rios e em muitos outros lugares. Mas agora, quando a gente olha para a ilha de Luanda, na verdade, né, está acima dos rios e dos outros mares existentes nos quatro cantos da nação angolana. Então, quem acaba ganhando domínio da ilha de Luanda, de qualquer forma, acaba tendo domínio de todos os mares. Estão percebendo? Aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele grupo de pessoas, né, que tem domínio sobre as águas, sobre os portais, vou dizer assim, sobre os portais da ilha de Luanda, que estão na ilha de Luanda, que foram abertos pelos antepassados na ilha de Luanda, uma vez tendo domínio sobre esses portais, sobre a ilha de Luanda, meu querido, é ter em mão o domínio, entenda? É ter em mão o domínio da vida. Se questiona, quantas pessoas diariamente vão para o mar? Nos quatro cantos da nação angolana, em todo lugar que existe mar, quantas pessoas, na verdade, quantas vidas têm o prazer diariamente de ir para o mar e dar um mergulho? Quantas pessoas? Então, veja, quando, na verdade, trabalhos do gênero é feito no mar, diante das águas, com essa prática, na verdade, está se buscando, se alcançando, né, o domínio sobre as vidas. Agora, essa vida não é só a vida dos homens, as almas dos homens.
Esse ritual feito, na verdade, sobre as águas do mar, não é só para dominar as almas dos homens. Esse trabalho também é para dominar até mesmo as vidas marinhas e toda atividade marítima. Através desses rituais, meus queridos, esses homens passam a ter o quê? O poder dos 4 cantos da nação angolana sobre as suas mãos. Porque pode-se tomar um território, pode-se tomar uma nação por 2 mecanismos, né? Usando um certo grupo de indivíduos com arma de fogo para dar o golpe de Estado e assim tomar o poder da nação, como também o golpe de Estado pode ser espiritual. Tudo começa no mundo espiritual e depois vem repercutir no físico. Então, esses homens são inteligentes. Eles estão agindo primeiro no espiritual para depois repercutir aonde no físico. Eles estão tomando posse das riquezas marinhas, né? Estão tomando posse não só das riquezas marinhas, como também de todas as vidas, de todas as almas dos 4 cantos da nação angolana. Por quê? Quando vamos para o livro de Apocalipse 17, no seu versículo 15, a gente percebe que águas representam o quê? Povos, tribos, reinos e nações. Então, veja, ter domínio sobre as águas é ter domínio sobre o quê? Sobre povos, tribos, reinos e nações. Perceberam? É exatamente o que esses homens estão fazendo. Esses homens, eles estão tomando o nosso território com esses trabalhos de magia negra. Por isso é que pessoas aqui não vão entender quando lidarem de frente, né, com os vídeos e os argumentos apresentados por esses homens que servem a Satanás, esses homens que abriram portais na ilha de Luanda. Muitos dos homens que, quando lidarem de frente com os argumentos deles, vão se sentir presos, vão se rever nessa comunidade que eles estão levantando, essa comunidade satânica que estão levantando sobre a nação angolana. E há quem, ao ver os vídeos deles, ao acompanhar os argumentos deles, há quem vai dizer assim: opa, eu também gostaria de fazer parte dessa comunidade. Eu também gostaria de fazer parte desta tribo, dessa religião que está se levantando. Na verdade, o desejo nascido dentro do coração dessa pessoa é nada mais, nada menos resultado de um trabalho ritualístico satânico feito sobre as águas. Por quê? Porque uma vez feito esses trabalhos sobre as águas, né, aí vem o domínio sobre o quê? Sobre povos, tribos, reinos e nações. Dizer que a partir do momento em que se tem domínio sobre a principal fonte de água, é ter na mão o principal recurso, né, que todo homem deseja ter sobre o seu domínio, o quê? A alma, as riquezas terrenas. Agora, dizer que apesar do mar ser o principal, meus queridos, existem também os rios. Esses indivíduos, sabendo dessas verdades todas, também estão viajando em algumas províncias e eles estão pisando nos principais rios da nação angolana e também estão fazendo rituais de magia negra, né, sobre esses rios, a fim de tomarem o quê? Outra coisa que provavelmente você não entenda, né? Quando esses homens vão para os rios, fazer outros rituais nos rios, na verdade, meus queridos, tais rituais servem para fazer o quê? Além de amarrarem almas, a fim de possuírem essas almas para eles, com esses rituais também, eles estão tomando todas as riquezas existentes nesta nação. Estão percebendo? O diamante, o ouro, o mercúrio e outras riquezas existentes nesta nação. Então, esses estão viajando para certos lugares onde tem os rios e também estão fazendo esses rituais. Estão percebendo, meu querido? Lá no fundo, eles estão tomando posse, ganhando espaço sobre a nossa nação e nós não estamos vendo e muitos não estão vendo. Agora, eu disse logo no início que eu nasci em uma família espiritual. Então, dizer que eu lido com questões espirituais faz muito tempo. E principalmente agora, sendo servo de Cristo Jesus, o Nazareno, o Deus da sã doutrina, o Deus dos verdadeiros profetas. Assim como esses homens foram para a ilha de Luanda
fazer trabalho de bruxaria, aberturas de portais, amarrações de alma, assim como eles foram para estabelecer, né, o trono de um principado, a fim de governar os mares, os rios e a nação angolana, pela orientação da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Deus dos verdadeiros profetas. Eu, pastor Elemento Surpresa, também fui enviado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo na ilha de Luanda, como vocês estão vendo agora. Estão acompanhando esse vídeo? Então veja, eu fui também enviado por Cristo Jesus na ilha de Luanda, a fim de interceder, a fim de orar, a fim de clamar em nome do Senhor Jesus Cristo para a libertação das almas que eles amarraram lá e a libertação da nossa nação pelas mãos poderosas do Cordeiro, de Yeshua Mashiach, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, e pela queda do principados que eles ergueram lá. E pela queda, clamei ao Senhor Jesus Cristo, sim, a queda do principado que eles deixaram lá para governar os mares, os rios, Angola. Clamei ao Senhor Jesus Cristo Nazareno para derrubar o império satânico que eles foram levantar lá. Os demônios que se levantaram lá, clamei ao Senhor Jesus Cristo Nazareno para derrubar, neutralizar toda e qualquer alguma ação satânica, demoníaca sobre a ilha de Luanda. E no final vocês vão acompanhar agora. Presta atenção, meus queridos. Estão vendo esse indivíduo que está aparecendo aqui agora? Esse indivíduo que está aparecendo aqui agora, fazendo esse ritual, invocação de demônios, sim. Esse aqui é o rei desse movimento que estava na ilha de Luanda, na abertura dos tais portais. E dizer que os portais que eles abriram, pela mão do Senhor Jesus Cristo Nazareno, se fecharam. Então, veja, meus queridos, esse indivíduo que estão vendo aqui agora, né, que estão vendo agora, fazendo esse ritual, que é o rei desse movimento, na verdade, uma vez eles tendo conhecimento, eles se apercebendo de que nós fomos para a ilha de Luanda pela orientação do Senhor Jesus para desfazermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela orientação do Senhor Jesus, os males que lá levantaram, os portais que lá levantaram. Durante o período que tivemos na ilha, nós fomos atacados por eles. Mas eu não vou entrar aqui em outros detalhes para não tornar esse vídeo longo. E se porventura se tornar longo esse vídeo, já te convido agora para acompanhar a sequência, a segunda parte deste trabalho que nós fomos fazer na ilha. Porque aqui nós estamos trazendo a primeira parte. E na primeira parte do nosso vídeo só teremos, para o TikTok principalmente, só teremos quantos minutos? 14 minutos. Agora, para o nosso canal no YouTube, nós teremos o vídeo completo. Então, se você queira ver o vídeo completo e não quer ver por partes, é só ir no YouTube, escrever Verdade TV, Pastor Elemento Surpresa, e você terá a graça, a oportunidade de acompanhar o trabalho completo, esse vídeo completo. Amém, meus queridos? Então, veja, enquanto nós estávamos lá na ilha, nos preparando para trabalharmos, nas mãos da minha filha, profetisa G, na mão dela, estava um cálice. E sobre este cálice era para a gente colocar o azeite consagrado. Quando, como se do nada, alguém batesse sobre a mão dela, o cálice voou. Nós também temos aqui o testemunho, mas vamos reservar esse testemunho para o final. Então, veja, depois de nós fazermos este trabalho que vocês estão aqui acompanhando, durante a noite, esse indivíduo que vocês estão vendo aqui, que é o rei desse grupo aqui, né? Durante a noite, porque nós fomos para Luanda na noite de sexta-feira e chegamos em Luanda na manhã de sábado. E na tarde de sábado, nós estávamos na ilha de Luanda, nesse mês de abril. Nós estávamos na ilha de Luanda fazendo o trabalho que o Senhor Jesus Cristo Nazareno nos orientou. Meus queridos, na noite de sábado, após de termos efetuado, cumprindo o propósito do Senhor Jesus, o Deus maravilhoso, esse indivíduo, ele se apresenta agora para minha esposa. Presta atenção. Ele se apresenta para minha esposa. Eu não sei se ele pensou que a minha esposa também não vê ou se não enxerga o mundo espiritual. Dizer que cada pessoa que me acompanha, na verdade, também enxerga o mundo espiritual. Não tem no meu lado pessoas que caminham no meu lado, que não enxergam o mundo espiritual. Assim como Satanás selecionou o grupo deles para estarem lá nesse dia,
O próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré também selecionou as pessoas que iriam estar comigo nesse lugar. E dizer que a minha esposa, assim como as minhas filhas, a minha primogênita que também estava comigo, né? As minhas filhas estavam comigo, junto com a minha primogênita, todos, na verdade, desse grupo, do meu grupo, também enxergamos o mundo espiritual porque é um dom que recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Então, durante a noite, esse indivíduo aqui que estão vendo, que é o rei desse movimento, ele se apresenta, e aqui foi o azar dele, ter se apresentado para minha esposa com o meu rosto. Isso é tipo assim, como eles foram lá desfazer o que nós pusemos lá, agora eu vou me vingar desse homem. Vou me vingar desse homem. O que vou fazer? Qual é a dor que vou causar neste homem? Vou dormir com a mulher dele. Para machucar esse indivíduo que foi desfazer o que nós fizemos na ilha de Luanda, eu vou dormir a mulher dele. Então veja, esse indivíduo fez o quê? O uso do meu rosto. Fez o uso do meu rosto. Só que a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno é tão conosco, que acabou revelando para minha esposa que aquele indivíduo não era eu. Ele foi se aproximando como homem da noite. Quem já teve experiência com homem da noite sabe do que realmente estou falando. Há mulheres que tiveram experiência com homem da noite, há homens que tiveram experiência com mulher da noite e sabem que depois de um ato sexual, né, com homem e mulher da noite, sabe qual é o resultado, o que realmente acontece diante dessa prática sexual aí. Então, veja, esse indivíduo se apresenta para minha esposa usando o meu rosto. Olha quão bruxo esses são. Aqui foi o erro, aqui foi Jesus, foi o auge. Seria muito bom que ficassem só no campo deles. Então, vão atrás da minha esposa. Esse indivíduo vão atrás da minha esposa e ele, em particular, querendo deitar com a minha esposa, usando o meu rosto. Só que a minha esposa, pela orientação do Senhor Jesus Cristo Nazareno, olhou para ele e Cristo Jesus, sim, Cristo, esse Cristo que muitos banalizam, disse para minha esposa que aquele indivíduo não era eu. Falou para minha esposa, enxerga bem os olhos dele. Minha esposa, quando olhou nos olhos desse indivíduo, logo percebeu, esse aqui não é meu marido. Esse aqui não é meu marido. Cristo diz mais para minha esposa, agora observa a expressão do rosto, o comportamento, os gestos. Minha esposa observou e disse, opa, se você se aproximar, vai ter problemas sérios. É melhor se afastar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o homem, por sua vez, transfigurou-se. E o rosto que apareceu foi de quem? O rosto que apareceu foi de quem? Foi desse cara, esse indivíduo, né? Que é o rei desse movimento que está se levantando agora sobre a nossa angolana. Dando sequência. Após esse indivíduo se transformar, né? Revelar verdadeiramente esse rosto, até porque, na verdade, quem lhe expôs, vou dizer assim, foi a pessoa do Senhor Jesus, o Deus a quem nós servimos e que temos muita estima, esse Cristo Jesus que nos orientou para irmos até lá. Veja, quando ele se revela, agora o Senhor Jesus começa a mostrar os rituais que foram fazendo durante aquela noite, de sábado para domingo, contra nós. Porque eles queriam nos atingir durante a madrugada já, de sábado para domingo, desse mês de abril, depois desse trabalho que fomos desfazer na ilha de Luanda. Esse trabalho feito contra a bruxaria que eles deixaram lá, e os portais, os demônios que eles deixaram lá. Então, veja, meus queridos, depois dele se revelar, o Senhor Jesus começa a mostrar os rituais que foram fazendo. Agora, o que chama a atenção é que, de tudo que Cristo Jesus foi mostrando, há um ponto muito alto, elevado. Esse homem, esse indivíduo, estava dentro de um quarto e estava se relacionando sexualmente com muitas mulheres. Ele não se relacionava com uma única mulher só. Ele se relacionava com várias mulheres em uma noite só. Isso é, fica com uma mulher, assim que termina essa prática sexual, assim que a mulher sai, entra uma outra. Fica sem tomar banho. Sem tomar banho. Um dos rituais que foi feito contra nós durante essas noites, ou essa noite, durante essa noite. Um dos rituais que foi feito durante essa noite contra nós, né, a fim de nos atingirem.
Então, entre uma mulher sai, entra uma mulher sem tomar banho, nojento. Isso até é nojento, isso é porquice. E mais, dizer que nessa comunidade realmente se pode ter mais de 2, 3 mulheres para cada indivíduo. Eles alegam que o ter uma única mulher é contra os princípios, né, que eles defendem. Segundo eles, o ter uma única mulher, na verdade, é uma prática que veio lá de outros povos, de outros continentes, e que não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, meus queridos, eu vou parar por aqui, dando assim a permissão a todos vocês para acompanharem, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Agora com som, o que eles fizeram e como também a pessoa do Senhor Jesus Cristo nos levou a desfazer os trabalhos que eles fizeram sobre a ilha de Luanda. Acompanha-nos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Esse lugar todo aqui, a ilha de Luanda, é um portal dimensional. Por isso é que muitos espiritualistas, bruxos, feiticeiros, magos vêm aqui fazer os seus rituais. Então vamos limitar esse acesso. Quem vier aqui em justiça, em verdade, pela positividade, terá sucesso. Mas quem vier aqui na injustiça, tudo regressará contra esta pessoa ou este ser. Vamos colocar aqui à disposição os nossos exames, os nossos espíritos de cima. Então, este será o nosso lugar. Quando você chegar aqui na ilha de Luanda, qualquer um príncipe ou princesa que chegar aqui estará protegido, será logo reconhecido. Então nós vamos elevar esse lugar. O mago do Reino do Congo entra no mar da ilha de Luanda para anular todo o mal que é feito nesse lugar. Presa! Ordem! Justiça! Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, Deus da sã doutrina, Deus dos verdadeiros profetas. A Ti, poderoso Deus, lhe consagramos deste azeite, Deus. Senhor Jesus, coloca sobre este azeite o Teu fogo. Sim, coloca fogo. Toda alma que foi preso nesta praia, nesse lugar, pelos rituais que foram feitos, pelo levantar dos principados e demônios, espíritos de engano, espírito da morte, espírito de prostituição e vícios, Senhor Jesus, nós lhe pedimos, consagra este azeite, Deus Pai, Deus Filho e Senhor Espírito Santo. Transforma em fogo. Quando este azeite for derramado sobre esta água, toda a alma de mulheres que estão amarradas na prostituição serão libertas pelo poder que há em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. O trono de Satanás, dos demônios, dos principados e toda a entidade satânica serão desfeitos pelo poder que há em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. E que haja um despertar. A alma que está presa nas drogas, Senhor Jesus Cristo, no momento em que nós tivermos a derramar este azeite, a alma presa nas drogas receba a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. A entidade que se manifestou nesse lugar, que foi invocado nesse lugar como cabeça e o príncipe para dominar Angola, o seu trono cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, e amém. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, toda alma seja liberta nesse lugar e o trono de Satanás cai por terra em nome do Senhor Jesus. Pelo poder que há em nome do Senhor Jesus, todo espírito sobre esse lugar seja queimado, destruído, espírito de Satanás e dos demônios, seja neutralizado. E toda bruxaria desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Receba a libertação.
Toda a alma de uma mulher meretriz, a partir de hoje, deixará de ser meretriz. Todo bêbado deixará de ser bêbado. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Toda a alma do bêbado que foi amarrado nesse lugar, o Senhor Jesus Cristo vos liberta. Receba a libertação em nome do Senhor Jesus. E toda pessoa presa em outros vícios de magia negra, Cristo Jesus, o Nazareno, vos liberta sobre esse lugar. O Senhor Jesus Cristo Nazareno domina a nação angolana, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Quando nós chegamos para cumprir a orientação do Senhor Jesus Cristo, nos encontrávamos todos parados, à beira-mar, e eu estava segurando em minhas mãos a taça, mas ainda na taça não havíamos colocado azeite, e de repente eu senti uma mão muito forte que bateu na minha mão e a taça voou e foi cair do outro lado. Nós todos ficamos espantados com o que aconteceu. E depois disso, no momento em que o pastor começou a orar para que almas fossem libertas, eu vi que no meio do mar saiu um peixe muito grande. E esse peixe já havia visto durante a noite, voltei a ver novamente hoje, mas hoje ele saiu do meio do mar e parecia que ele girava e soltava picos e tinha os olhos muito vermelhos. E aquele peixe era da espécie como se fosse piranha. E depois disso, à medida em que o pastor foi orando, eu também fui ouvindo vozes. E essas vozes diziam o seguinte: estás aqui a atrapalhar o nosso trabalho. Se você continuar, quando saíres daqui, vais morrer. E depois de eu ouvir isso, o pastor continuava a orar. Filha, na verdade, os caras que estão dizendo que eu vou morrer, eu até lanço um desafio a eles. Se o Deus deles é mais forte, mais poderoso que a pessoa do Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus da sã doutrina e o Deus dos verdadeiros profetas, aí sim eles vão conseguir me matar se o Deus deles for mais forte que o nosso Cristo, que eles chamam de Avatar. Agora, se o nosso Cristo é mais poderoso, eles aguardam. Em cada lugar onde colocarmos os pés para matarem a alma, Cristo Jesus vai nos enviar nesse lugar para poder desfazer a bruxaria que foi colocada naquele lugar. A Angola não pode ficar presa na mão dos Satanás e dos demônios. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Cristo é o único que tem todo o poder para libertar toda e qualquer uma nação. Pois está escrito: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, sem Cristo Jesus, nós estamos fritos. Sem Deus, no Adonai, nós estamos fritos. Toda a sequência, filha. Sim, depois disso, enquanto o pastor continuava a orar, eu vi, assim como as outras irmãs também viram, almas a serem libertas e o mar ficou mais agitado do que o normal. E também vi grades a serem quebradas. Foi tudo que eu vi. Amém. Glória a Deus. Temos mais alguém que você viu enquanto nós estávamos a orar pela orientação e a permissão do Senhor Jesus? No momento que nós estávamos a orar, simplesmente vi, quando derramou o azeite sobre a água, vi muitas almas sendo libertas, estavam acorrentadas aqui no mar, e elas agradeciam por serem libertas. E no momento que a profetisa Jéssica deixou cair a taça, vi um espírito muito escuro, mas pareceu tipo um demônio que passou, mas depois vi o peixe, aquele peixe chamado piranha, sim. Quer dizer, o espírito Sim. que você viu em formato de peixe parecia com piranha. Sim, é que bateu na taça e fez com que a taça caísse por aquele lado. Ok, foi que tu viste. Exatamente. Ok. Era simplesmente isso. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode apresentar, partilhar conosco o que viu enquanto a gente orava em nome do Senhor Jesus, cumprindo o propósito do Senhor Jesus. Amém. No momento em que orávamos, notei que o mar ficou mais agitado do que ele está agora. No momento que o pastor ia orando e nós também estávamos a orar, eu vi ali no meio da água almas a saírem com uma expressão como se pessoas estivessem a sofrer e estavam realmente satisfeitas por esse momento que se fez aqui da oração. Foi isso que eu vi. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia.